Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de Lucas, capítulo 14, versos 1, de 7 a 14. Condições para sentar à mesa do reino. Nós podemos perceber e perguntar o que Jesus tem a dizer à sociedade burguesa. A refeição na casa do chefe dos fariseus é marcada pela competição social. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Mais adiante, Jesus dá esta advertência aos discípulos. Tenham cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos postos de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar, fazem longas orações. O que Jesus tem a dizer a essa sociedade burguesa? Uma parábola e nada mais. E, por ser parábola, ela traz um sentido oculto que só os comprometidos com o reino de Deus conseguem descobrir. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. No verso 8 a 10. À primeira vista, uma simples advertência para as etiquetas das grandes ocasiões. É interessante perceber, e talvez um momento privilegiado para galgar alguns degraus na posição social. Vou sentar nos últimos lugares para que o dono da festa, diante de todos, me promova aos primeiros lugares. Confira o verso 10. Inocentemente poderíamos perguntar, no meio dessa sociedade ambiciosa pelos primeiros lugares, onde ter-se-ia sentado Jesus? E aqui começa a aparecer o sentido oculto da parábola. Mais adiante Jesus irá dizer, afinal, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que está servindo. A moral da história é esta: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O autor disso é o próprio Deus, que optou pelos humilhados. Deixemos que o próprio Evangelho de Lucas, em outras passagens, nos ajude a entender a questão. Ele realiza proeza, com seu braço dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos, enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Neste sentido, pode-se ler a parábola do fariseu e do publicano. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois bem, amados irmãos e irmãs, o reino, casa e banquete dos marginalizados. Quando você for dar um almoço ou um jantar, não convide os amigos, nem os irmãos, nem os parentes e nem os vizinhos ricos, porque estes irão também convidar você, e isso será a sua recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Então você será feliz. Nós podemos perceber essa expressão de Jesus dentro desse evangelho. O conselho de Jesus é para as lideranças entrarem na dinâmica do reino. No sistema econômico das aldeias, oposto ao das cidades, vigorava a lei da partilha, da troca, da ajuda, de modo que ninguém passe fome. Aqui acontece o contrário. A regra é concentrar e relacionar-se somente com quem pode retribuir. Aí o reino não planta raízes. Jesus quer dizer o seguinte:
Não dá para receber em troca, pois o reino não é comércio ou troca de favores. O reino é dado gratuitamente e só quem cria relações de solidariedade e gratuidade com os excluídos é que poderá sentir-se coautor de uma sociedade nova. De fato, aleijados, mancos e cegos eram discriminados por sua condição física, postos à margem pela sociedade e pela religião, tidos como mutilados por Deus. Em vista disso, podia-se celebrar tranquilamente o sábado, sem pensar neles. Mas o reino de Deus inverteu essa situação, privilegiando os pobres e lascados da vida, para com eles celebrar a festa num clima de solidariedade e gratuidade. E tudo isso por causa de Jesus, que está no meio de nós como aquele que serve.